Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Aurélio Matos Andrade, sou estudante do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Goiás e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o susto, isso mesmo, o susto e como que o nosso corpo se manifesta quando nós levamos um susto. Então, vamos definir primeiro o que é um susto. O susto é uma reação biológica que a gente se depara e se defronta em situações inesperadas ou ameaçadoras. É um medo que acontece em circunstâncias inesperadas e intimidadoras, né? É como eu disse anteriormente. E nós podemos vou citar alguns exemplos de como nós podemos levar esses sustos. Então, primeiro, pode ser decorrente de um barulho intenso, por exemplo, você está andando ali na rua e passa uma moto. Uma moto em alta velocidade com um barulho muito intenso e você, despercebido ou despercebida, se assusta com aquele barulho. Um segundo exemplo seria visões horrendas, visões que chocam as pessoas. Aqui no caso, por exemplo, situações de violência contra a mulher ou violência doméstica, é uma questão que assusta, né, e é preocupante. O terceiro exemplo de susto é uma notícia ruim. Por exemplo, aqui nós estamos vivendo hoje em situação de pandemia, e é pandemia do coronavírus. E esse vírus ainda não tem nem vacina e nenhum medicamento cientificamente comprovado. Então, é algo que preocupa toda a população mundial. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos de susto. O que é o susto, né? É uma reação, como eu já disse, é uma reação biológica. Isso acontece de forma fisiológica e comportamental no corpo humano. Há possíveis ameaças que resultam na liberação e lançamento de adrenalina na corrente sanguínea. Agora, como que essa adrenalina é liberada na corrente sanguínea? Vamos entender um pouquinho mais? O que é adrenalina? É um neurotransmissor. Ele é liberado da onde? É liberado da glândula suprarrenal, ou também conhecida como glândulas adrenais. Então, vamos relembrar um pouco como que acontece isso, né? Os passos da via reflexa. Primeiro, nós temos o estímulo. E esse estímulo é o quê? Nesse caso específico que nós estamos falando, seria o susto, isso mesmo. Eu ouvi o susto? Muito bem. E depois a gente vai ter o quê? Os sensores, né? Esses sensores são os receptores. Nós temos 2 tipos de receptores: receptores centrais, que é ligado diretamente ao encéfalo, e os receptores periféricos, que estão na nossa pele, e tem alguns também na parte interna, que seria nas articulações, ligada à espinha, ligado também ao fluxo sanguíneo e à oxigenação do corpo. Esses são exemplos de receptores periféricos. Depois do receptor, que a gente tem essa questão do sensor, a gente tem a via de entrada, que ela é conhecida como quê? Aferente, isso mesmo. Então, a via aferente é que vai chegar ao centro, que esse centro é conhecido como centro integrador. E esse centro integrador, ele libera, né? Ele libera o quê? Ele pode ser feito por reflexos neurais ou reflexos endócrinos. Nesse caso específico, ele vai ser realizado por meio de reflexos neurais, porque o reflexo endócrino ele libera automaticamente ele tenta controlar essa alteração de hormônios no nosso organismo,
de uma forma direta. Então, ele consegue associar a função do sensor juntamente com o do centro integrador, certo? Agora, nessa questão do susto, são reflexos neurais. Então, ele faz esse reflexo neural e ele vai fazer uma saída, e essa via de saída, ela é conhecida como eferente. E a de entrada, que eu falei, é aferente. Muito bem. Então, ele vai fazer essa saída pela via eferente no caminho do alvo, né? Ou do efetor, que é o tecido ou local apropriado para que vai acontecer essa resposta. E aí o que acontece, né? Essa resposta ela acontece de várias formas. A liberação dessa adrenalina é feita e com a liberação da adrenalina, o nosso corpo ele sofre várias modificações. Então, só para relembrar, a adrenalina ela é liberada em uma reação de luta ou fuga do corpo humano. Então, ele prepara o nosso corpo para essa luta e fuga. Entre outros eventos, ele promove o quê? Um redirecionamento da corrente sanguínea do sistema digestório para os músculos. Acontece também a taquicardia, que é a aceleração dos batimentos cardíacos, e a elevação da pressão arterial. Isso dura em média uns 10 minutos até restabelecer esses quantitativos hormonais. E nós temos que ter muito cuidado, porque o que? O susto, ele é tido como uma brincadeira engraçada, e às vezes é engraçado, né? Quando a gente leva um susto, às vezes a gente fica rindo e tudo isso. Mas outras vezes também não é engraçado. Tem gente que não gosta, e não só essa perspectiva da parte psicológica de não gostar e emocional, mas também nós temos que lembrar essa abordagem fisiológica, porque se o susto ele for feito de forma muito intensa e sequenciada, ele pode provocar uma parada cardíaca e até mesmo levar à morte. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Isso decorrente do quê? Decorrente do infarto do miocárdio ou de arritmias cardíacas. Arritmias cardíacas, acidente vascular cerebral, devido à constrição ou vasoconstrição e pelo aumento abrupto da pressão. Lembra que eu falei que aumenta a pressão com a liberação da adrenalina? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque é algo que também é perigoso. Principalmente para pessoas que têm alterações cardiovasculares, isso é algo preocupante. E aí a gente já relaciona tanto a questão do sistema cardiovascular com o sistema também respiratório, e eu também já mencionei o sistema aqui digestório, que vai influenciar no sistema muscular, enfim. Aqui também a gente tem que lembrar do seguinte, do controle tônico, que ele regula os parâmetros fisiológicos em um padrão que aumenta e diminui, como se fosse up-down. Então, se a frequência do sinal aumenta, o vaso sanguíneo se contrai. E isso acontece por uma estimulação simpática, que é feita no momento da liberação da adrenalina, que aumenta a frequência cardíaca. Aí, o que acontece? Para diminuir essa frequência cardíaca e todos esses sintomas que o corpo verifica que aumentou a adrenalina, aí que vem a via reflexa endócrina, com a liberação da noradrenalina, né, que a gente entende como controle antagonista, no sentido de diferentes sinais. Ele utiliza diferentes sinais para fazer esse controle, como os receptores beta-2 adrenérgicos. Então, eles regulam esses parâmetros por meio da estimulação parasimpática, que diminui a frequência cardíaca.
Outros exemplos que a gente pode citar da adrenalina no nosso corpo, quando libera essa adrenalina, nós temos vários sintomas que o nosso corpo pode manifestar, né? Organicamente, fisiologicamente, como tremedeiras, sudorese, dilatação da pupila, dores corporais, palidez da pele. Primeiro inicia-se uma palidez, depois a pele vai ficando muito avermelhada, porque tem aumento do fluxo arterial. A contração muscular, arrepios de pelos, dilatação dos brônquios, aceleração da respiração. Então, a pessoa tem essa aceleração da respiração, então relaciona tanto o sistema, como eu disse, circulatório com o sistema respiratório. Pode haver gritos involuntários, né? Isso é muito comum. Você chega perto de alguém e ela se assusta, ela dá uns gritos, né? De forma involuntária. Ou perda de sentido também. Às vezes a pessoa fica desnorteada, tá fazendo algo de forma concentrada e ela fica sem saber o que tá fazendo ou o que estava fazendo, enfim. E pode também acontecer desmaios. Então é muito importante a gente ter cuidado de quando for fazer sustos, porque é algo que pode ser prejudicial para a condição de saúde da pessoa, se você não conhecê-la o suficiente, dela ter alguma condição cardíaca ou questão respiratória, né? Problemas respiratórios, e isso também pode prejudicá-la. Então, temos que ter consciência nesse contexto. Aí, questões de brincadeira, eu não estou querendo falar que não, para não ter brincadeiras, né? Porque todos nós brincamos, eu estou falando para a gente ter cuidado e conhecer com quem a gente está brincando, porque pode acontecer uma fatalidade. Então, essa dica é muito importante, não esqueçam disso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida podem me procurar, que eu estou à disposição. E muito obrigado, tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo da hora que vocês estejam assistindo. E beijo a todos.